Bonjour, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje trouxemos um tutorial para vocês de uma maquiagem mais dramática. Isso. Uma ótima opção para a noite, preta, que muitas pessoas gostam de maquiagem preta, porém sem delineado, né? Isso, e quem quiser usar durante o dia, né? A gente não aconselha muito, porque assim, né? Mas se quiser, como se diz, se joga. Vai da pessoa, né? Uhum. Enfim, é uma maquiagem ótima pra você usar com qualquer tom de batom que você tenha, né? Isso. Porque às vezes não tem muita opção de batom. Uma maquiagem muito coringa, né? Pra noite. Muito aham. coringa. Isso. Assim, se tiver em dúvida por causa da roupa, o tom da roupa, essas coisas, é bem coringa. Isso. Enfim, é uma maquiagem ótima pra você arrasar aí durante a noite, tá bem? Então, vamos lá. Eu começo utilizando um primer para potencializar a sombra e deixar a área dos olhos bem limpinha, para não ficar manchado nem nada. Passo em toda a pálpebra. Agora eu vou para a sombra. Utilizo essa sombra marrom escura. Começo aplicando no cantinho interno, já com um pincelzinho de esfumar, mas isso é opcional. E no cantinho interno, vou fazer diferente. E depois vou esfumando, ligando um lado com o outro e deixando o meio mesmo sem sombra. É intenção. É mais ou menos o mesmo processo da pálpebra luz, esse início de maquiagem. Porém, depois vamos aplicar o preto. Esfuma, esfuma, esfuma. Agora, com a sombra preta, gente, a situação da minha sombra preta. Antes de aplicar a sombra preta, eu vim com um pincelzinho gordinho e dei uma esfumadinha. Agora, com o pincel mais achatado, menorzinho, assim, pra ter mais precisão com a sombra preta, porque ela faz muita bagunça, eu vou aplicando aos poucos ela em toda a pálpebra móvel, só na pálpebra móvel. E depois, com um pincel de esfumar mais fininho, eu vou esfumando a bordinha da pálpebra móvel, né? E vou levando aos poucos pra cima. Tem que ser aos poucos, porque senão, gente, o esfumado vai parar lá na sobrancelha. Tem que ter bastante cuidado nessa hora. Depois eu gosto de voltar só com um pouquinho de marrom, né, ou de início, e dar uma esfumadinha ali no fim, pra não perder um pouco assim o fundo um pouco mais quente. Volto agora com a sombra marrom que utilizamos no início e passo ela rente aos cílios inferiores. Eu não costumo fazer esse processo antes de fazer a pele. Porém, como é um olho bastante esfumado, eu quis fazer uma base só dos olhos antes da pele. Depois, volto com o preto, porque o preto faz muita bagunça. Então, eu preferi fazer pelo menos uma base, assim, do olho antes da pele e depois eu retoco. Passo a sombra preta bem rente aos cílios e vou esfumando. Assim, já dou uma puxadinha com ela pra baixo. E aí, esfumo e depois volto novamente. Agora, com o lencinho demaquilante, eu limpo toda essa parte do rosto e com bastante cuidado ali no cantinho. Deixo um pouquinho mais pra baixo, porque depois com a base acaba ainda passando um pouco mais. Então, eu limpei um pouquinho mais pra baixo, mas com bastante cuidado pra não deixar nada falhado. Agora, vou pra base. Eu usei essa da A Perfection Lumière, que ela tem uma camada, assim, mais grossinha. E nessa maquiagem, eu fiz uma pele um pouco mais carregada, porque os olhos é muito escuro. E se você não fizer uma pele mais carregada, que tampa mais as manchinhas, não fica com aparência de sujo, de pele mal feita. Então, propositalmente, eu fiz uma pele mais carregada nessa maquiagem.
Agora a parte do corretivo. Também apliquei uma camada mais grossinha na área das olheiras, para deixar tudo bem tampado. E utilizei uma esponjinha umedecida, para deixar com ar mais leve e assim, não ficar com a aparência de muito corretivo. A esponjinha, ela deixa com ar mais natural, porém, mantém lá o corretivo. Finalizo com um pincel e depois faço essa iluminação bem Kardashian. Depois é a Cacá aí tentando fazer um coração. Agora o pó. Apliquei um pó translúcido abaixo dos olhos, para não ficar craquelado nem nada. Passei bastante na parte dos olhos. E depois, com o pincel do Fiber, que ele é bem levinho, espalhei o excesso pelo rosto. Porque como a base é mais grossinha, então não precisei aplicar mais pó. E depois volto com o pincelzinho de esfumar e dou uma esfumada para tirar toda a marcação que a base fez, que o lencinho umedecido fez. Voltei com mais preto rente aos cílios. Apliquei um lápis branco na linha d'água para abrir o olhar, porque senão o olho dela ia ficar pequeno, porque a sombra preta, ela deixa o olho pequeno. Medi os cílios postiços para ficar certinho. Depois passei a cola, esperei secar e apliquei. Máscara de cílios. Eu utilizei essa da Avene, que eu gosto mais do pincelzinho de silicone. E aplico bastante máscara, porque como o olho é preto, você tem que aplicar bastante máscara para os cílios dar uma realçada. Mesmo usando cílios postiços, acaba ficando um pouquinho escuro, né? Aplico em cima e embaixo, bastante. Agora, voltando pra pele, vou fazer o contorno. O contorno eu não carreguei tanto, gente. Até porque o olho tá muito carregado. Assim, eu fiz um contorno bem mais leve, nem utilizei blush, só o contorno mesmo. O contorno no nariz, que eu acho que dá um efeito ótimo na maquiagem, o contorno no nariz. Mesmo que você tenha o nariz já fino, eu acho bacana fazer o contorno do nariz, a pele fica bem mais bonita. Agora, minha parte preferida, o iluminador que eu amo, esse, né, Paixão da Vida, o da MAC Soft and Gentle. Lápis. Novamente utilizei lápis como batom, eu amo fazer isso. E esse é da Bourjois. Ele é um rosinha puxado pro laranja. E aí eu fiz todo o contorno dos lábios e depois pintei o restante dos lábios. A parte do gloss, eu optei pelo gloss porque já tá tudo muito opaco, né? Então, pra dar um ar mais glamuroso, eu passei um gloss com glitter. Isso é opcional. Eu amo passar gloss. Ele ficou com um tom de pêssego, assim, junto com o batom. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Enfim, tentem fazer em casa.
e vocês vão sair lindas à noite, tá bem? Isso mesmo. Se vocês gostaram do nosso vídeo, clique em gostei, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário. Se vocês fizerem essa maquiagem, marca a gente, o hashtag canal Bonjour. Vocês marcam a gente no Instagram, o Facebook, que a gente vai lá ver, comentar e curtir, viu? E até o próximo vídeo. Tchau!